Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei fazer uma análise de circuito elétrico para problema de rompimento de nêutron, tá? Então, essa análise vai ser voltada para o nosso projeto de instalação elétrica. E para isso, nós teremos os seguintes objetivos nessa aula de hoje. Primeiro, apresentação do circuito elétrico bifásico que emule aí o funcionamento de uma instalação residencial. A apresentação da situação problema como o nêutron rompido e o estudo das parcelas de potência e das correntes, além das quedas de tensão, em dois elementos, dois equipamentos, um ventilador e um ar-condicionado. Tá? Então, nós iremos entender melhor o que o rompimento do nêutron vai gerar nessa instalação, pegando esses dois equipamentos aqui para o estudo. Muito bem. Então aqui eu mostro o que seria o circuito elétrico emulado, né, do funcionamento da instalação que nós projetamos. Então aqui eu trago um circuito simplificado, onde nós temos aqui a fonte de 127 em relação ao nêutron, que é esse condutor aqui em azul, fase A, fase B, 127, nêutron aterrado, né, na alimentação, e tensão VAB, né, ou seja, tensões entre ponto A e ponto B, de 220 volts. Tá? Essa tensão VAB, ela vem direto para o chuveiro elétrico e para a torneira elétrica, que são aquecedores em 220 volts. Aqui eu coloquei outras cargas, tá? Obviamente, dentro de uma instalação elétrica residencial, por menor que seja, existirão outras cargas, né? Então, você pode considerar aí micro-ondas, geladeira, tá? Rádio, vários televisores, né? Aqui eu coloquei alguns só para ilustrar. Um que seria o ventilador, ar-condicionado, como já citei lá na apresentação da aula. Uma TV e um PC que são de 127 volts, tá? Então, esse é o circuito que eu estou colocando aqui para que a gente possa fazer análise de rompimento de nêutron. Então, a gente vai considerar um caso que o condutor azul, o condutor neutro, eles tenha ali um rompimento logo na origem do circuito, tá? Então, aqui eu coloco a situação problema. Se houver um rompimento de nêutron da instalação, logo no início do circuito, todos os equipamentos 127 volts monofásicos, eles em tese parariam de funcionar, né? Ou de funcionar de forma correta, pelo menos. Então, aqui eu coloquei o circuito. Aqui nós temos essa parte aqui que seria onde existiria um problema de rompimento de nêutron, tá? Então, o condutor neutro vem por aqui, houve um rompimento por algum problema, né? Foi seccionado esse condutor. E agora chega uma fase A aqui no ventilador, no PC, e chega uma fase B no ar-condicionado e na TV, tá? Chuveiro elétrico e torneira elétrica, o que muda? Nada, porque são alimentados em 220, fase A para fase B, tá tudo normal, então o chuveiro elétrico e torneira elétrica funcionaria de forma correta. Agora, PC, TV, ar-condicionado, ventilador, deveria ser 127, né? Só que se o circuito estiver nessa configuração, com um único nêutron para todos os equipamentos, a gente vai verificar que existe problema nesse caso, né? Nós iremos estudar esse problema que ocorre adotando aqui o ventilador e o ar-condicionado, por exemplo, tá? Então, eu vou redesenhar aqui a parte do circuito da instalação elétrica para que nós possamos aí realizar alguns cálculos e interpretar aí esse fenômeno de falta de nêutron, né? Então, aqui eu coloquei o circuito mais resumido, apenas contemplando a alimentação e as duas cargas que iremos analisar, que é o ventilador e o ar-condicionado. O ventilador estava na fase A com nêutron e o ar-condicionado na fase B com nêutron, né? Agora aqui nós temos um circuito que é A para B
né? 220 em cima do ventilador em série com o ar-condicionado. Tá? E nessa análise de circuito, eu vou considerar aqui ventilador e ar-condicionado comercial, tá? Então, eu peguei aqui um ventilador qualquer, que é 127 volts 90 watts. Tem essa opção aqui à venda aí, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. E ar-condicionado aí de típico, né, 12.000 BTUs, que equivale a 1.500 watts. Então, irei adotar esses parâmetros aqui para a nossa análise. Então, inicialmente, nós devemos levar em consideração aqui duas formulinhas, né? Sendo a primeira a fórmula da potência e uma derivação dessa mesma fórmula, passando o R para o outro lado, chegamos aqui na formulinha do cálculo da resistência em função da tensão e da potência. E com base nessa formulinha, eu vou calcular a resistência do ventilador e do ar-condicionado, começando aqui pelo ventilador, que é basicamente a tensão de alimentação monofásica, 127 ao quadrado, dividido pela potência dele, que é 90 watts. Tá? Apliquei essa fórmula e cheguei numa resistência aqui do ventilador de 179,21 ohms, tá? Não é watts. Não é watts, é em ohms, aqui tá errado. No ar-condicionado é 127 ao quadrado dividido por 1.500, que é a potência do ar-condicionado. Então, se eu fizer a resistência do ar-condicionado, é 10,75 ohms. Então, eu tenho a resistência do ar-condicionado, resistência do ventilador. E com esses dois dados de resistência, o que eu faço? Eu faço um circuito série, né? Corrente vem por aqui, passa pelo ventilador, tem outro caminho? Não, o neutro está rompendo. Então, você pode passar pelo ar-condicionado. Então, o circuito série, eu sei o valor das duas resistências, tá? Então, colocando aqui no circuito, redesenhando mais uma vez, para ficar de uma forma bem simplificada, né? Uma fonte aqui 220, as duas resistências em série, o neutro entre elas. A gente pode fazer agora a resistência equivalente, que é basicamente somar R1 com R2, porque é uma associação em série. Fazendo essa associação, 172,21 mais 10,75, chegamos em uma resistência equivalente de 182,96 ohms. Perfeito. Legal, se eu quiser determinar a corrente desse circuito, é basicamente a tensão da fonte dividida pela resistência equivalente. Tá, a tensão, para esse caso aqui, se tornou a tensão VAB, que é 220, dividido pela resistência equivalente, 182,96 ohms. Fazendo esse cálculo, nós temos uma corrente de 1,2 amperes. Até aqui está tranquilo, né? Puxa, beleza, professor. Descobrimos aqui a resistência do ventilador, a resistência do ar-condicionado. Tudo legal, tudo tranquilo. Era 127, mas tem 220. Só que é sobre dois equipamentos, então joga 110 para cada lado. Só que a questão é o seguinte, né? Esse circuito ele é um divisor de tensão. Será que vai 110 para cada lado? É isso que a gente tem que analisar. Corrente 1,2 amperes, beleza. Tá? Nem é uma corrente tão alta. Mas será que deu exatamente 110 para o ventilador e 110 para o ar-condicionado aqui? É isso que a gente vai verificar agora. No caso do ar-condicionado, eu faço o quê? Eu faço a resistência do ar-condicionado vezes a corrente, né, do circuito, que é uma só, é um circuito série, e eu chego na tensão do ar-condicionado. Então, a resistência do ar-condicionado era 10,75 ohms, a corrente é 1,20 amperes, né? Fazendo essa continha, chegamos em 12,90 volts. Então, o ar-condicionado deveria receber 127, está recebendo 12,90. Puxa, então não está funcionando bem, né? Ele deveria ter 127 volts, está chegando 12. Poxa, não está funcionando. Então, colocando aqui no circuito, né, arredondando aqui o potencial do ar-condicionado, coloquei 13 volts, né, que basicamente esse parâmetro aqui que nós calculamos.
Agora, o ventilador é a resistência do ventilador vezes a corrente do circuito, né? Portanto, 172,21 vezes 1,2 amperes, que gera para nós uma tensão de 207,7 volts no ventilador, tá? E se eu somar 207 com 13, né, por lei de Kirchhoff, chegamos em 220. E tem que fechar esse cálculo, tá? A lei de Kirchhoff diz para nós que a tensão fornecida para o circuito, ela deve ser consumida ali em todas as partes daquele circuito. Então, de uma certa forma, eu tenho que ter várias quedas nesse circuito para que, somando essas quedas, me gere o valor da fonte. Posso ter apenas uma carga, né? E daí a fonte está em paralelo com a carga, então a tensão da carga é igual à da fonte. Mas aqui nós temos um divisor resistivo que traz para nós aqui um dado importante, né? Que a corrente tínhamos calculado, 1,20 amperes, 1,2 amperes, não é uma corrente alta, é uma corrente relativamente baixa até para uma instalação, mas a tensão de um equipamento que era 127, no caso aqui do ventilador, passou para 207 volts. Tá? Aqui, ó, 207 volts que nós calculamos. Portanto, esse ventilador, ele será queimado por esse nível de tensão se houver o rompimento do neutro para aquela configuração do circuito. Então, naquela configuração onde eu saía lá do ramal de entrada, né, meu quadro de distribuição, e alimentava todos os pontos de tomada com um único neutro, tá? Um neutro, eu ia passando para todas as tomadas para economizar fio. Se eu rompo esse neutro lá na entrada, eu gero uma tensão aqui de 207 volts no ventilador de 90 watts, 127. Tá? Ah, mas no ar-condicionado foi 13 volts, não queimou. Não, o fio do ar-condicionado, ele é um fio que ele é um pouco mais grosso, né? Porque vai circular uma corrente maior, porque tem uma potência maior. Então, por segunda lei de Ohm, um fio mais grosso, o que acontece? Nós temos uma resistência equivalente menor, né? Que foi demonstrada aqui no cálculo. Agora, o ventilador, ele é de baixa potência, então ele tem um fio fino enrolado várias vezes lá na bobina, que gera uma resistência maior. Por quê? Porque a corrente é menor, a potência é menor, a seção do condutor ela é menor, e como a resistência ela acaba sendo inversamente proporcional à seção do condutor, ela vai ser maior em relação ao que nós tínhamos para o ar-condicionado. Portanto, esse divisor de tensão faria com que o ventilador queimasse e o ar-condicionado parasse de funcionar, não funcionasse de forma correta, né? Porém, teríamos uma queima por conta dessa sobretensão, que deveria ser 127, passou a ser 207 volts, né? No equipamento 127, provocando aí a sua queima em falta de neutro. Agora, nesse slide aqui, turma, eu trago o exemplo de um circuito elétrico correto, né, numa instalação residencial. Então, aqui, ó, tem uma instalação residencial 127/220, né, onde nós temos lá o chuveiro, a torneira elétrica pegando tensão VAB, 220 volts, sem problema. E agora um neutro indo para cada uma das tomadas, né, ou seja, alimentando cada um desses equipamentos. Então tem um neutro para a tomada do ventilador, um outro para a tomada do PC, um terceiro para a TV e um quarto aqui para o ar-condicionado. Agora perceba aqui, ó, se ocorre um rompimento desse neutro aqui, ó, do ventilador, o que acontece? A corrente viria aqui pelo ventilador, passa por ele, chega aqui, não tem caminho, né? Opa! Rompeu o neutro, vou procurar uma outra carga aqui conectada. Não tem, é só ele. Então o ventilador para de funcionar. No PC, a corrente veio aqui e está retornando pelo neutro. Se rompe o neutro aqui, a corrente vem, passa pelo PC, opa, não tem caminho por aqui, vamos procurar em outro lugar. Não tem, então o PC para de funcionar.
Ar-condicionado, da mesma forma, a corrente vem pela fase B, se houver um rompimento aqui, a corrente não circula, o ar-condicionado para de funcionar e a TV também, né? Chuveiro elétrico, a torneira elétrica 220 não gera impacto nesse caso. Então perceba, para que eu resolva aquele problema, né, de rompimento de neutro, né, para que ele não gere problema, melhor dizendo, é importante que cada uma das tomadas tenha um neutro que vem direto do quadro de distribuição, tá? Então eu vou distribuir os condutores para cada um dos pontos terminais, tá? Das tomadas de uso geral. Por quê? Porque se eu tiver apenas um neutro para distribuir para o circuito todo, se eu romper ele aqui na entrada por algum motivo, algum problema, eu coloco em série duas cargas, que são 127 em 220. E daí pode-se ter um problema aí grave na instalação, você pode queimar várias cargas, inclusive, né? Aqui eu analisei o ventilador com ar-condicionado, né? Mas aconteceria, naquele primeiro caso, mais uma coisa ali, você tem o PC e a TV. Joga 220 no PC e na TV. Será que vai dividir 110 para cada lado? Dificilmente isso acontece, né? Isso acontece se os dois equipamentos tiverem o mesmo nível de tensão e mesma potência, o que é muito raro, né? Então, normalmente um deles acaba queimando. No caso que nós analisamos aqui foi o ventilador, né? Então é importante que, mesmo tendo feito aí todo o projeto de instalação, nos conformes, dimensionou condutor, dimensionou proteção, IDR, DPS, né? Fiz toda a parte ali de infraestrutura do projeto. Na hora de executar, tem que ser executado de uma forma correta também, para que se não tenha problemas práticos, né? Porque esse daqui seria um problema mais prático, um problema de campo. Você chega lá, puxa, queimou um equipamento aqui, mas por que queimou? Ah, na rua tá normal, com os vizinhos não aconteceu nada, mas com você aconteceu. O que houve? Né? Uma das possíveis falhas seria esse daí, o rompimento do neutro, caso houvesse um neutro comum para toda a instalação. Mas enfim, acontecem vários problemas, né? Já trouxe vários casos de problemas com o IDR, né? Caso que ele atua, caso que ele não atua. A situação também com o chuveiro elétrico. E agora eu estou trazendo aqui a situação de rompimento de neutro, que também é um clássico aí que acaba acontecendo aí em projetos mal executados, né? Que não são executados aí nos conformes da normativa NBR 5410 e também o que deveria ter ali um suporte, né, do projetista, alguém para supervisionar esse tipo de instalação, ou até mesmo o bom senso ali do técnico, do eletricista, para que se tenha uma proteção maior, não só dos equipamentos, mas também das pessoas, né, que estão naquele ambiente, certo? Então, para a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembrando sempre, em caso de dúvidas, deixe mensagem no Teams, pode deixar aqui também no YouTube, deixe na área de comentários aí, suas perguntas, suas colocações, sugestões até, para que eu possa esclarecer, né, caso tenha ficado alguma dúvida, algum ponto aí que não tenha ficado tão claro, aí vocês colocam para mim, e assim que eu verificar essas colocações, esses comentários, eu retorno a cada um de vocês, certo? Grato a todos pela atenção na aula de hoje, desejo bons estudos e até a próxima.